O silêncio da casa grande em Alphaville cortava mais fundo que qualquer grito. Rafael Mendonça, homem de 38 anos, cabelos castanhos grisalhos nas têmporas, olhos verdes que antes brilhavam com confiança e agora carregavam uma tristeza profunda, 1,85 metros de altura, ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo. Camisa social branca amassada e gravata afrouxada, sentou-se no sofá de couro italiano onde costumava relaxar após dias intensos no escritório de advocacia. Suas mãos trêmulas seguravam o papel que mudará tudo, os documentos do divórcio assinados por Helena. Helena Cristina Almeida Mendonça. Até hoje, mesmo depois de 3 meses, ele não conseguia pensar nela sem sentir uma dor física no peito. Mulher negra de 34 anos, cabelos cacheados castanhos que chegavam aos ombros e que ela sempre prendia com aqueles grampos dourados que ele gostava tanto, olhos mel que costumavam brilhar quando sorria, 1,68 metros, curvas suaves que conhecia de cor, preferência por vestidos floridos que realçavam sua pele canela, cada detalhe dela estava gravado em sua memória como uma tortura diária. 3 anos. 3 malditos anos de traição que ele justificava com trabalho, estresse, responsabilidades. 3 anos mentindo para a mulher que dividia sua cama, que fazia seu café todas as manhãs, que esperava por ele acordada mesmo quando chegava de madrugada. 3 anos destruindo o que tinha de mais precioso na vida sem nem perceber o que estava fazendo. A secretária do escritório, as clientes atraentes, os encontros em hotéis caros, tudo parecia tão insignificante agora, tão vazio. Rafael passava as mãos pelos cabelos desarrumados, lembrando-se de como Helena descobrira. Não foi através de evidências que ele deixou escapar, não foi por descuido seu. Foi pior. Muito pior. A filha deles, Isabela, de apenas 8 anos, tinha usado o celular dele para jogar enquanto o dele carregava. Uma mensagem chegou na tela. Uma foto. Uma foto dele com outra mulher em uma situação que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento. A inocência de Isabela fez com que ela mostrasse para a mãe, perguntando quem era a tia que estava abraçando o papai sem roupa. O mundo de Helena desmoronou naquele instante. Rafael ainda conseguia ouvir o som do celular caindo no chão da cozinha, o barulho da xícara de café se despedaçando, o silêncio mortal que se seguiu. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou as malas prontas e Helena sentada na mesa da cozinha, com os olhos vermelhos mas a postura ereta, digna mesmo na dor. 3 anos, Rafael. 3 anos que eu sentia que algo estava errado, mas acreditava em você quando dizia que era só trabalho. A voz dela, sempre doce, saiu cortada, ferida. 3 anos que eu me culpava por não ser suficiente, por não entender suas necessidades. Agora, sozinho naquela casa que antes era um lar, Rafael entendia o tamanho da devastação que causará. Helena não gritou, não fez escândalo, não quebrou nada. Simplesmente pegou Isabela e foi embora. Voltou para a casa da mãe em Santos, levando consigo não apenas suas coisas, mas toda a luz que existia naquela residência. O celular tocou, interrompendo suas lembranças. Era seu sócio no escritório, provavelmente cobrando os casos que estavam atrasados. Rafael não atendia ligações há semanas. Não conseguia se concentrar em nada que não fosse a dor lancinante de perceber que havia perdido a mulher que amava de verdade. A ironia era cruel, só quando Helena saiu de sua vida é que ele compreendeu o quanto ela significava. As outras mulheres eram apenas escapes vazios, busca por uma adrenalina que compensasse a rotina. Mas Helena era sua base, seu porto seguro, a razão pela qual valia a pena chegar em casa. E ele destruíra tudo isso por impulsos tolos que agora nem conseguia entender. O apartamento em Santos onde Helena morava com a mãe e Isabela ficava a 2 horas de carro.
Rafael fizera essa viagem dezenas de vezes nas últimas semanas, sempre parando alguns quarteirões antes, sem coragem de bater na porta. O que diria? Como pediria perdão por 3 anos de mentiras? Como explicaria que só agora entendia o que tinha perdido? Se essa história de amor está te tocando, deixe um like. 12 anos atrás, Rafael conheceu Helena em uma situação que deveria ter sido um presságio do futuro. Ela estava chorando no corredor do Fórum de São Paulo, segurando uma pasta com documentos do divórcio dos pais. Recém-formada em pedagogia, trabalhava como estagiária no setor administrativo e tinha sido designada para protocolar os papéis que separariam definitivamente sua família. Rafael, então com 26 anos e já um advogado promissor no escritório do pai, viu aquela mulher de beleza serena sentada no banco de madeira, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Algo em sua vulnerabilidade tocou uma parte dele que nem sabia que existia. Aproximou-se oferecendo um lenço de papel, e Helena ergueu aqueles olhos mel que o fizeram esquecer de respirar por alguns segundos. Desculpe, não costumo chorar em público, ela disse, a voz embargada mas ainda assim musical. É que ver meus pais se destruindo assim. Eles se amaram tanto um dia. Rafael sentou-se ao lado dela, algo incomum para alguém sempre focado em seus próprios objetivos. O amor não morre, às vezes apenas se perde no meio das complicações da vida, respondeu, surpreendendo-se com a própria filosofia romântica. Eles conversaram por 2 horas naquele corredor. Helena falou sobre seu sonho de ser professora, sobre como acreditava que o amor verdadeiro existia apesar de ver seus pais se despedaçando. Rafael, acostumado com mulheres interessadas em seu status social, ficou encantado com a simplicidade dela, com a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre as crianças da escola onde fazia estágio. O namoro que se seguiu foi dos mais intensos que Rafael já viverá. Helena vinha de uma família de classe média em Santos, pai metalúrgico, mãe costureira, pessoas trabalhadoras que criaram a filha com valores sólidos. Ela não se impressionava com os restaurantes caros que ele frequentava, preferia caminhadas na praia, pipoca no cinema, conversas profundas sobre a vida. Rafael se apaixonou pela pureza dela, pela forma como Helena enxergava o mundo com esperança mesmo tendo presenciado a destruição do casamento dos pais. Ela o fazia querer ser uma pessoa melhor, mais presente, mais verdadeiro. Durante os 3 anos de namoro, ele foi o homem mais feliz do mundo. O casamento aconteceu na igreja de Santos onde Helena cresceu, cerimônia simples mas emocionante. Rafael chorou quando a viu caminhando pelo corredor central com um vestido simples de renda, véu da avó, carregando um buquê de rosas brancas. Naquele momento, ele jurou para si mesmo que jamais a machucaria como os pais dela se machucaram. Os primeiros anos de casamento foram mágicos. Helena engravidou no 2º ano, e Rafael nunca se esqueceria da manhã em que ela apareceu na cozinha segurando o teste de gravidez, lágrimas de alegria nos olhos. Vamos ser papai e mamãe, sussurrou, e ele a girou no ar, rindo de pura felicidade. Isabela nasceu numa madrugada chuvosa de março, e quando Rafael segurou a filha pela primeira vez, sentiu seu mundo se reorganizar completamente. Helena, mesmo exausta após o parto, sorriu com uma serenidade que o fez se apaixonar por ela ainda mais. Nossa família, ela murmurou, e Rafael soube que aquele era o momento mais perfeito de sua vida. Mas a vida adulta começou a pressionar. O escritório crescia, as responsabilidades aumentavam, as viagens se tornaram frequentes. Rafael começou a trabalhar até mais tarde, chegando em casa quando Helena e Isabela já dormiam. Os jantares românticos deram lugar a refeições rápidas, as conversas profundas se transformaram em discussões sobre contas e compromissos. Helena tentava manter a conexão.
Preparava jantares especiais, esperava acordada, sugeria viagens de fim de semana. Mas Rafael estava viciado na adrenalina do sucesso, na sensação de poder que vinha com cada caso ganho, cada cliente importante conquistado. Começou a sentir o casamento como uma obrigação, uma rotina que limitava sua liberdade. Foi então que conheceu Patrícia, advogada ambiciosa de 28 anos que acabará de entrar no escritório. Loira, determinada, falava a mesma linguagem profissional que ele. Os almoços de trabalho se estendiam, as conversas sobre casos viravam confissões pessoais. Rafael se convenceu de que estava apenas sendo amigável, até a noite em que ficaram até tarde preparando uma defesa e a tensão finalmente explodiu. A primeira traição aconteceu num hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. Rafael voltou para casa às 3 da manhã, encontrou Helena dormindo com Isabela no colo. A menina tinha tido pesadelos e procurado a mãe. A cena deveria tê-lo feito reconsiderar, mas a culpa foi mais fraca que a adrenalina da transgressão. 3 anos de mentiras. 3 anos construindo uma vida dupla que Rafael justificava com uma facilidade que hoje o enojava. Patrícia não foi a única, houve outras. A cliente divorciada que precisava de apoio emocional, a advogada de outro escritório que conheceu em um congresso no Rio, a corretora de imóveis que o ajudou a comprar um apartamento para investimento, mas que na verdade servia para os encontros clandestinos. Cada traição se tornava mais fácil que a anterior. Rafael desenvolvia um sistema perfeito, reuniões que se estendiam, viagens de trabalho prolongadas, congressos que duravam fins de semana inteiros. Helena, sempre confiante, nunca questionava. Acreditava nas explicações dele com uma fé que agora o destruía por dentro. Durante esses 3 anos, Rafael observou sua esposa se transformar sem entender por quê. Helena, que sempre fora uma mulher alegre e comunicativa, começou a se fechar. Tentava conversar com ele sobre a sensação de que estava perdendo o marido, sobre a solidão que sentia mesmo com ele em casa. Rafael respondia com irritação, dizendo que ela estava sendo carente, que não entendia as pressões do trabalho. Você mudou, Rafa, ela disse numa noite de junho, quando ele chegou às 2 da manhã alegando ter ficado fechando um contrato. Helena estava na cozinha, tomando chá de camomila, ainda vestindo o camisão branco que ele um dia disse que amava nela. Às vezes sinto que nem me vê mais. Rafael fingiu estar exausto demais para conversar, mas a verdade era que olhar para Helena naqueles momentos o enchia de uma culpa que preferia não sentir. Era mais fácil mergulhar no trabalho, nas outras mulheres, em qualquer coisa que o distanciasse da realidade do que estava fazendo. A situação em casa se deteriorava progressivamente. Helena começou a trabalhar mais horas na escola onde dava aula, envolvendo-se em projetos extras que a mantinham ocupada. Isabela, então com 5 anos, sentia tensão e começou a ter pesadelos frequentes. Rafael via a filha pedindo colo para a mãe, chorando por atenção que ele não dava, mas ainda assim não conseguia parar. O apartamento que comprará na Bela Vista se tornou seu refúgio. Ali ele se encontrava com Patrícia nas tardes de quinta-feira, com outras mulheres em diferentes dias da semana. Criou uma rotina de mentiras tão elaborada que às vezes esquecia qual versão havia contado para Helena sobre determinado dia. Foi durante esse período que Helena começou a emagrecer. Rafael notou que ela comia pouco no jantar, que suas roupas estavam folgadas, que os olhos mel perderam aquele brilho que o fizera se apaixonar. Quando a mãe dela, Dona Marisa, veio visitá-los em São Paulo, comentou preocupada sobre a aparência da filha. Helena está muito magra, Rafael. E triste. Aconteceu alguma coisa? Perguntou a sogra numa manhã de sábado, enquanto Helena dava banho em Isabela. Rafael respondeu que era estresse do trabalho, que ambos andavam muito ocupados.
Mas Dona Marisa o olhou com aquela sabedoria de quem criou uma filha e conhece os sinais de uma mulher sofrendo por amor. Cuidado para não perder o que tem de mais precioso na vida, disse ela, e Rafael sentiu um arrepio que tentou ignorar. A gota d'água estava chegando, mas Rafael não percebia. Isabela, agora com 8 anos, havia desenvolvido o hábito de brincar com o celular do pai quando a bateria do tablet dela acabava. Rafael sempre permitia, achando que eram apenas jogos infantis. Nunca imaginou que uma mensagem chegaria exatamente no momento errado. Era uma quinta-feira à tarde. Rafael estava no escritório quando Patrícia enviou uma foto do novo conjunto de lingerie que havia comprado especialmente para o encontro deles. A imagem chegou no exato momento em que Isabela brincava com o aparelho na sala, enquanto Helena preparava o lanche na cozinha. A inocência de uma criança de 8 anos fez com que ela levasse o celular até a mãe, curiosa sobre a tia que estava sem roupa no celular do papai. Helena pegou o aparelho das mãos da filha, e o mundo parou. Rafael estava em reunião quando o telefone tocou. Era Helena, a voz estranhamente calma. Preciso que você venha para casa. Agora. Ele sabia. Mesmo antes de chegar em casa, mesmo antes de ver o celular largado na mesa da cozinha, mesmo antes de encontrar Helena sentada na sala com as mãos entrelaçadas e Isabela assistindo desenho no quarto, Rafael sabia que sua vida dupla havia chegado ao fim. A conversa que se seguiu foi a mais dolorosa de sua vida. Helena não gritou, não chorou na frente dele, não quebrou nada. Simplesmente expôs os fatos com uma clareza cortante que mostrava que ela havia pensado em cada palavra. Nossa filha viu uma foto sua com outra mulher, Rafael. Nossa filha de 8 anos teve que me perguntar quem era a mulher nua no celular do pai. A voz de Helena era firme, mas Rafael podia ver o tremor em suas mãos. Quantas foram? Quantos anos de mentira? Naquele instante, olhando para Helena sentada na poltrona onde costumavam assistir filmes juntos, Rafael sentiu como se uma parede invisível que ele próprio havia construído finalmente desmoronasse. Pela primeira vez em 3 anos, ele realmente viu sua esposa, não a mulher que o esperava em casa, não a mãe de sua filha, não a esposa que ele havia deixado de lado. Ele viu Helena, a mulher que conhecera chorando no fórum, que sonhava com um amor verdadeiro, que acreditara nele apesar de ter visto os próprios pais se destruírem. E pela primeira vez compreendeu que a havia perdido completamente. A confissão que Rafael fez naquela noite foi como abrir uma ferida que havia sido cuidadosamente escondida por 3 anos. Helena ouviu cada detalhe em silêncio, os nomes, os lugares, as datas. Ela não perguntou por curiosidade mórbida, mas por uma necessidade quase clínica de entender a extensão da traição que havia corroído seu casamento. Patrícia, a do escritório, perguntou quando ele mencionou o nome da primeira. Rafael assentiu, incapaz de olhar nos olhos dela. Ela esteve na nossa casa, Rafael. No aniversário da Isabela no ano passado. Conversou comigo sobre educação infantil enquanto você servia drinks. A lembrança atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele se lembrava perfeitamente da cena, Patrícia elogiando a decoração da festa, Helena sorrindo e oferecendo docinhos caseiros, Isabela correndo entre os convidados. A naturalidade com que havia misturado sua vida dupla com sua família o deixava enjoado agora. Helena levantou-se da poltrona com uma calma que era ainda mais devastadora que qualquer explosão de raiva. Isabela vai dormir na minha mãe hoje. Não quero que ela presencie o que vem agora. Enquanto Helena arrumava uma mala pequena para a filha, Rafael tentou processar o que estava acontecendo. A casa que sempre fora seu refúgio agora parecia um cenário de crime. Cada cômodo carregava memórias de mentiras,
O quarto onde beijava Helena depois de estar com outras mulheres, a cozinha onde ela preparava jantares românticos enquanto ele planejava encontros clandestinos, a sala onde assistiam filmes juntos enquanto ele recebia mensagens das amantes. Dona Marisa chegou em menos de 2 horas, vinda de Santos. A expressão no rosto da sogra quando viu Helena disse tudo, ela já sabia. Mães sentem o sofrimento das filhas mesmo à distância. Rafael assistiu Isabela se despedir, a menina confusa sobre por que ia passar a noite com a vovó num dia de semana. Papai fez uma coisa muito feia com a mamãe, Helena explicou para a filha, a voz controlada mas os olhos marejados. Às vezes os adultos fazem escolhas erradas e machucam as pessoas que amam. Depois que Dona Marisa levou Isabela, Helena e Rafael ficaram sozinhos pela primeira vez em anos, verdadeiramente sozinhos, sem as distrações do trabalho, da rotina, das obrigações sociais. O silêncio entre eles era ensurdecedor. 12 anos, Rafael, Helena disse, sentando-se novamente na poltrona, agora parecendo menor, mais frágil. 12 anos acreditando que era a mulher mais sortuda do mundo por ter encontrado um homem que me amava de verdade. Rafael tentou se aproximar, mas Helena ergueu a mão, pedindo distância. Não. Agora eu preciso entender quando foi que parei de ser suficiente para você. Preciso entender onde foi que errei para que você precisasse de tantas outras mulheres. Você não errou em nada, Rafael disse, a voz rouca. Eu que sou um covarde. Eu que não soube valorizar o que tinha. Então por que? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Por que arriscou nossa família? Por que mentiu olhando nos meus olhos? Por que fez amor comigo depois de estar com outras mulheres? Cada pergunta era uma lâmina afiada cortando o que restava da alma de Rafael. Ele não tinha respostas que fizessem sentido, apenas desculpas patéticas sobre pressão do trabalho, sobre a rotina que o sufocava, sobre impulsos que não conseguia controlar. Mas foi a próxima pergunta de Helena que o destruiu completamente. Você alguma vez me amou de verdade, ou eu fui apenas uma fantasia que você manteve até encontrar algo melhor? Rafael sentiu as pernas falharem. Pela primeira vez em anos, chorou, não lágrimas calculadas de autocomiseração, mas soluços profundos de um homem que estava perdendo a razão de sua existência. Eu te amo, Helena. Eu sempre te amei. Eu só não sabia. Não sabia o que, ela interrompeu, levantando-se novamente. Não sabia que amor verdadeiro exige fidelidade? Não sabia que casamento significa escolher a mesma pessoa todos os dias? Não sabia que eu estava aqui, esperando por você todas as noites, sonhando com o homem que me pediu em casamento. A noite se estendeu em recriminações, confissões dolorosas e a lenta destruição de tudo que haviam construído juntos. Helena queria saber detalhes não por masoquismo, mas porque precisava reconstruir sua própria realidade. Durante 3 anos, ela viverá numa ilusão, e agora precisava mapear cada mentira para entender onde estava a verdade. Rafael percebeu que havia 2 Helena, a mulher que ele se casou, cheia de esperança e amor, e esta nova Helena, ferida mais forte, que não estava disposta a aceitar migalhas de afeto. Esta nova Helena falava com uma clareza que o assustava, como se a traição tivesse queimado todas as ilusões e deixado apenas a essência de quem ela realmente era. Vou ficar na casa da minha mãe por um tempo, Helena anunciou quando o sol começou a nascer. Preciso pensar, preciso entender o que fazer com nossa filha, com nossa família. E sobre nós? Rafael perguntou, sabendo que a resposta seria devastadora. Helena olhou com uma tristeza infinita. Que nós, Rafael? Você destruiu nós há 3 anos. Eu apenas descobri agora.
Os primeiros dias após a partida de Helena foram os mais longos da vida de Rafael. A casa de Alphaville, que antes era um símbolo de sucesso e conquista, se transformou num mausoléu de memórias. Cada objeto contava uma história que agora doía: a almofada no sofá onde Helena costumava se aconchegar para ler, a caneca com foto da família que ela usava para tomar café, os desenhos de Isabela grudados na geladeira. Rafael não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar. Cancelou todos os compromissos e trancou-se em casa, revivendo cada momento dos últimos anos, tentando entender como havia se tornado o tipo de homem que desprezava. As ligações de Patrícia e das outras mulheres ficaram sem resposta. Apenas agora ele percebia quão vazias eram essas relações, quão superficiais eram os momentos que havia valorizado mais que sua família. No terceiro dia, decidiu ir até Santos. Não para confrontar Helena, sabia que ela não estava pronta para vê-lo, mas para ficar perto, para sentir que ainda existia alguma conexão, por mais tênue que fosse. Alugou um apartamento pequeno de frente para o mar, a poucos quarteirões da casa de Dona Marisa. Foi caminhando pela praia de Gonzaga que Rafael teve o primeiro vislumbre real do que havia perdido. Viu pais brincando com os filhos na areia, casais caminhando de mãos dadas, famílias inteiras reunidas sob guarda-sóis coloridos. Tudo o que ele tinha com Helena e Isabela, tudo o que jogará fora por impulsos tolos que agora nem conseguia compreender. Numa manhã de domingo, viu Helena de longe. Ela estava sentada numa barraca de praia com Isabela, assistindo a filha construir castelos de areia. Mesmo à distância, Rafael podia ver que ela havia emagrecido ainda mais, que carregava uma tristeza que antes não existia. Isabela correu até a água, e Helena a seguiu, rindo pela primeira vez que Rafael presenciava desde a descoberta. Aquele riso cortou o coração dele como uma lâmina. Era um riso diferente, não mais o riso despreocupado da mulher que se sentia amada e segura, mas o riso determinado de uma mãe que estava tentando proteger a filha de toda a dor que o mundo adulto havia trazido para suas vidas. Rafael se escondeu atrás de uma barraca, observando sua família quebrada. Isabela parecia confusa, perguntando constantemente sobre o pai, e Helena sempre encontrava uma resposta que protegia a menina sem mentir completamente. Papai está pensando sobre como ser um pai melhor, ouviu Helena dizer numa ocasião. A cada dia que passava em Santos, Rafael sentia o peso de suas escolhas com mais intensidade. Começou a frequentar a igreja onde Helena se casara, sentando-se no último banco, orando por um perdão que sabia não merecer. Foi lá que Dona Marisa o encontrou numa tarde de quinta-feira. Ela chora todas as noites, disse a sogra, sentando-se ao lado dele sem cerimônia. Chora baixinho para que Isabela não escute, mas eu sei. Uma mãe sempre sabe quando a filha está sofrendo. Rafael não conseguiu responder. As palavras de Dona Marisa eram como sal numa ferida aberta. Helena me contou tudo, ela continuou. 3 anos, Rafael. 3 anos mentindo para uma mulher que daria a vida por você. Eu sei, ele conseguiu sussurrar. Eu sei que não mereço perdão. Não mesmo, Dona Marisa concordou, sem piedade. Mas minha filha te ama. Mesmo depois de tudo, mesmo com toda a dor, ela ainda te ama. E isso está matando ela por dentro. Aquela revelação atingiu Rafael como um raio. Helena ainda o amava. Apesar de tudo, apesar das mentiras, das traições, da humilhação, ela ainda sentia algo por ele. E essa descoberta, ao invés de trazer alívio, trouxe um peso ainda maior. Porque ele sabia que era exatamente esse amor que estava destruindo Helena. O que eu faço? Perguntou para a sogra, a voz quebrada. Primeiro, você para de se esconder nesse apartamento como um covarde,
Dona Marisa respondeu com a dureza amorosa de quem criou uma filha sozinha. Depois, você decide se quer ser o homem que minha filha acreditou que você era, ou se vai continuar sendo o homem que você se tornou. Naquela noite, sozinho no apartamento alugado, Rafael tomou a decisão mais importante de sua vida. Não ia tentar reconquistar Helena com flores, presentes ou promessas vazias. Ia se transformar no homem que ela merecia, mesmo que isso significasse perdê-la para sempre. Começou demitindo Patrícia e cortando todos os contatos com as outras mulheres. Vendeu o apartamento da Bela Vista e doou dinheiro para a escola onde Helena trabalhava. Procurou um psicólogo e começou a entender os mecanismos que o levaram à autossabotagem. Mais importante, começou a lutar pelo direito de ser pai de Isabela de forma presente e verdadeira. A batalha pela própria alma havia começado. Rafael sabia que talvez fosse tarde demais para Helena, mas não era tarde demais para se tornar o homem que sua filha merecia como pai. A transformação de Rafael não passou despercebida. Em 2 semanas, as mudanças eram evidentes o suficiente para que Helena soubesse através de conhecidos em comum que algo fundamental havia mudado na vida do ex-marido. A demissão de Patrícia causou burburinho no meio jurídico paulistano, especialmente quando os colegas descobriram que Rafael havia pago uma indenização generosa e ajudado ela a conseguir uma vaga num escritório concorrente. Helena recebeu a ligação da diretora da escola onde trabalhava numa manhã chuvosa de terça-feira. Recebemos uma doação anônima substancial para o projeto de biblioteca infantil, disse a diretora, emocionada. O valor vai permitir que compremos todos os livros que sonhávamos e ainda reformemos o espaço. Quando Helena descobriu que a doação vinha da venda do apartamento que Rafael mantinha na Bela Vista, sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva, porque aquele apartamento representava os encontros dele com outras mulheres. Tristeza, porque ele estava desfazendo os vestígios de sua vida dupla. E algo que ela não queria admitir, uma pontinha de esperança que tentava sufocar antes que crescesse. Dona Marisa observava a filha com a preocupação de quem conhece cada expressão, cada suspiro. Ele está tentando mudar, Helena, disse numa tarde enquanto preparavam o jantar juntas. Não estou dizendo que você deve perdoar, mas é justo reconhecer quando alguém está genuinamente se esforçando. 3 anos, mãe, Helena respondeu, picando cebolas com mais força que o necessário. 3 anos de mentiras. Como eu posso confiar que essa mudança é real e não apenas desespero porque foi descoberto? A pergunta ecoava na mente dela constantemente. Rafael havia procurado um advogado para estabelecer um acordo de visitação com Isabela que fosse justo e respeitasse o bem-estar da menina. Não tentou usar sua influência profissional para conseguir mais tempo que Helena estava disposta a conceder. Pelo contrário, propôs um cronograma gradual que permitisse que Isabela se acostumasse com a nova realidade da família. O primeiro encontro entre pai e filha aconteceu no playground da praia, com Helena observando à distância. Rafael chegou pontualmente, trajando roupas casuais ao invés dos ternos caros de sempre. Trouxe um piquenique simples e passou 2 horas brincando com Isabela na areia, construindo castelos, empinando pipa, sendo completamente presente de uma forma que Helena não via há anos. Observando a interação, Helena sentiu o peito apertar com emoções conflitantes. Aquele era o Rafael por quem ela se apaixonara 12 anos antes, atencioso, brincalhão, genuinamente interessado em se conectar. Mas também era um lembrete doloroso do que a família deles poderia ter sido se ele tivesse feito escolhas diferentes. Observando a interação, Helena sentiu o peito apertar com emoções conflitantes. Este era o Rafael por quem ela se apaixonara 12 anos atrás, atencioso, brincalhão, genuinamente interessado em se conectar.
Mas também era um lembrete doloroso do que sua família poderia ter sido se ele tivesse feito escolhas diferentes. Papai está diferente, Isabela comentou naquela noite, enquanto Helena a ajudava a escovar os dentes. Ele me olhou nos olhos o tempo todo. E não pegou o celular nenhuma vez. Aquelas palavras simples de uma criança de 8 anos atingiram Helena como um soco no estômago. Isabela havia notado algo que ela própria tentava ignorar. Rafael estava realmente diferente, mais presente, mais conectado. As semanas seguintes trouxeram mais evidências da transformação. Rafael começou terapia com um psicólogo respeitado em Santos, algo que ele sempre resistira no passado, alegando que problemas se resolvem com ação, não com conversa. Cancelou viagens desnecessárias e reorganizou completamente sua agenda para priorizar os encontros com Isabela. Mais impressionante ainda, ele não tentou pressionar Helena por conversas ou encontros. Respeitava os limites que ela havia estabelecido, comunicando-se apenas através de mensagens educadas sobre Isabela. Não mandava flores, não aparecia de surpresa, não fazia gestos grandiosos que sempre caracterizaram sua personalidade. A mudança era sutil, mas profunda. Foi Dona Marisa quem trouxe a informação mais surpreendente. Encontrei Rafael na igreja domingo passado, contou para Helena numa tarde. Ele estava no último banco, participando da missa inteira. Padre João disse que ele tem aparecido todas as semanas, sempre sozinho, sempre quieto. Helena conhecia Rafael há 12 anos. Ele nunca fora religioso, comparecia à igreja apenas em ocasiões sociais. A ideia dele buscando espiritualidade, buscando algo maior que si mesmo, era quase incompreensível. Por que você está me contando isso? Helena perguntou, irritada com a mãe. Por que minha filha está se matando por dentro? Dona Marisa respondeu com a franqueza brutal que só mães conseguem ter. Você o ama, ele claramente está se esforçando para mudar, e vocês dois estão desperdiçando tempo fingindo que não sentem nada. Não é tão simples assim, mãe, Helena protestou. Confiança quebrada não se conserta com algumas semanas de bom comportamento. Não mesmo, Dona Marisa concordou. Mas também não se conserta nunca se você não der uma chance para a cicatrização começar. 3 meses depois da separação, Helena finalmente aceitou conversar com Rafael face a face. O encontro foi marcado para um sábado à tarde no mesmo playground onde ele vinha buscar Isabela, mas desta vez a menina estava com uma prima em São Paulo, visitando os avós paternos. Rafael chegou 10 minutos antes do horário, ansioso como um adolescente no primeiro encontro. Vestia uma camisa social azul clara que Helena sempre dissera que combinava com seus olhos, e por um momento se perguntou se a escolha havia sido proposital. Helena apareceu pontualmente às 3 da tarde, usando um vestido floral discreto, cabelos soltos ondulando com a brisa marítima. Eles se sentaram no mesmo banco onde costumavam levar Isabela para brincar nos primeiros anos de casamento, quando ainda era uma família feliz. O silêncio inicial era carregado de 12 anos de história, os bons e os terríveis momentos compartilhados. Obrigada pela doação à escola, Helena disse, quebrando o gelo. As crianças estão encantadas com a nova biblioteca. Era o mínimo que eu podia fazer, Rafael respondeu, evitando olhar diretamente para ela. Sei que não apaga nada do que fiz, mas queria que algo bom saísse de toda essa situação. Helena estudou o rosto dele. As linhas de expressão estavam mais marcadas, havia uma seriedade nos olhos verdes que ela não via há anos. Dona Marisa disse que você tem ido à igreja. Tem 3 meses que não perco uma missa, ele confirmou. No início ia porque estava desesperado, procurando respostas. Agora vou porque encontrei alguma paz lá. Rafael, por que você fez aquilo comigo? A pergunta saiu sem aviso,
carregada de 3 meses de dor acumulada. Por que jogou fora tudo que tínhamos? Rafael respirou fundo, preparando-se para a conversa mais importante de sua vida. Porque eu era um covarde que não sabia lidar com a responsabilidade de ser realmente feliz. Porque parte de mim acreditava que não merecia você, então acabei sabotando o que tínhamos antes que você descobrisse isso sozinha. Isso não faz sentido, Helena balançou a cabeça. Eu te amava exatamente como você era. Eu sei. E esse era o problema. Rafael finalmente teve coragem de olhar nos olhos dela. Você me amava de uma forma tão pura, tão verdadeira, que me assustava. Porque eu sabia que não era o homem que você via em mim. Então, ao invés de tentar me tornar esse homem, eu escolhi provar que você estava errada. Helena sentiu lágrimas brotarem. Você preferiu me trair a tentar ser uma pessoa melhor. Eu preferi destruir nosso casamento a correr o risco de desapontá-la de outras formas, Rafael admitiu, a voz embargada. Sei como sou patético agora. Sei que não há desculpa para o que fiz. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, apenas observando as ondas quebrarem na praia. Uma família com crianças pequenas brincava na areia próxima, e ambos pensaram em Isabela, em tudo que havia sido perdido. Eu ainda te amo, Helena sussurrou, tão baixo que Rafael quase não ouviu. E eu me odeio por isso. Rafael sentiu o coração parar. Pela primeira vez em meses, ousou tocar a mão dela. Helena, eu te amo mais do que amei qualquer coisa na minha vida. Te amo tanto que dói respirar sem você. Te amo tanto que prefiro passar o resto da vida provando que mereço uma segunda chance, mesmo sabendo que talvez nunca consiga. Como eu posso confiar em você novamente? Ela perguntou, lágrimas escorrendo livremente agora. Como eu posso abrir meu coração sabendo que você pode me quebrar de novo? Você não pode, Rafael admitiu. Não há garantias. Tudo o que posso ofertar é o homem que me tornei, não o que eu era. Posso mostrar todos os dias que você é a única mulher que eu quero, a única que eu preciso. Posso passar o resto da vida tentando reparar o que quebrei. Helena olhou através das lágrimas. Eu preciso de tempo, Rafael. Preciso saber se consigo perdoar. Preciso saber se consigo esquecer. Você não precisa esquecer, ele disse, apertando suavemente a mão dela. Você só precisa me dar a chance de escrever uma história nova por cima da antiga. Sem que nenhum dos dois planejasse, seus rostos se aproximaram. O beijo foi diferente de todos que já haviam compartilhado, carregado de perdão, de dor, de esperança e de um amor que havia sobrevivido à pior tempestade. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vamos devagar, Helena sussurrou contra os lábios dele. Muito devagar. Tem o resto da vida, Rafael respondeu, beijando sua testa com uma ternura que não demonstrava há anos. 6 meses depois, Rafael havia se mudado definitivamente para Santos. Vendeu a casa de Alphaville e comprou um apartamento pequeno, mas aconchegante, a 2 quadras da casa de Dona Marisa. Não voltaram a morar juntos imediatamente. Helena insistiu que precisavam reconstruir o relacionamento desde o fundamento. Eles começaram a namorar novamente, como 2 estranhos aprendendo a se conhecer. Rafael descobriu coisas sobre Helena que nunca havia notado em 12 anos de casamento. Como ela gostava de observar o nascer do sol na praia, como seus olhos brilhavam quando falava sobre os alunos, como ria quando estava verdadeiramente feliz. Helena redescobriu o homem por quem se apaixonara, atencioso, presente, capaz de conversas profundas sobre a vida. Mas agora ele carregava também a humildade de quem havia perdido tudo e lutado para reconquistar. Isabela floresceu com o pai presente de verdade.
Rafael nunca mais perdeu uma apresentação na escola, um aniversário de coleguinha, uma conversa importante. Aprendeu a pentear cabelos cacheados, a fazer tranças, a ser o pai que sua filha sempre merecera. A terapia de casal se tornou um encontro semanal sagrado. Lá, eles aprenderam a se comunicar de verdade, a expor vulnerabilidades, a construir uma intimidade baseada em honestidade absoluta. 1 ano e meio depois da separação, numa tarde dourada de dezembro, Rafael pediu Helena em casamento novamente. Não foi com um anel caro ou numa situação elaborada. Foi durante um piquenique na praia, com Isabela brincando na areia próxima, quando ele simplesmente disse: "Quero passar o resto da vida merecendo o seu amor." Helena disse sim através das lágrimas, não porque havia esquecido o passado, mas porque acreditava no futuro que estavam construindo juntos. O segundo casamento foi ainda mais emocionante que o primeiro, porque desta vez ambos sabiam exatamente o valor do que estavam prometendo proteger. Naquela noite, sozinha no quarto que dividia com Isabela na casa da mãe, Helena admitiu para si mesma a verdade que vinha evitando: ainda amava Rafael. Mais que isso, estava começando a acreditar que ele poderia estar mudando de verdade. Mas admitir isso significava se abrir novamente para a possibilidade de ser ferida. E Helena não tinha certeza se seu coração aguentaria ser quebrado uma segunda vez. 3 meses depois da separação, Helena finalmente aceitou conversar com Rafael face a face. O encontro foi marcado para um sábado à tarde no mesmo playground onde ele vinha buscar Isabela, mas desta vez a menina estava com uma prima em São Paulo, visitando os avós paternos. Rafael chegou 10 minutos antes do horário, ansioso como um adolescente no primeiro encontro. Vestia uma camisa social azul clara que Helena sempre dissera que combinava com seus olhos, e por um momento se perguntou se a escolha havia sido proposital. Helena apareceu pontualmente às 3 da tarde, usando um vestido floral discreto, cabelos soltos ondulando com a brisa marítima. Eles se sentaram no mesmo banco onde costumavam levar Isabela para brincar nos primeiros anos de casamento, quando ainda era uma família feliz. O silêncio inicial era carregado de 12 anos de história, os bons e os terríveis momentos compartilhados. Obrigada pela doação à escola, Helena disse, quebrando o gelo. As crianças estão encantadas com a nova biblioteca. Era o mínimo que eu podia fazer, Rafael respondeu, evitando olhar diretamente para ela. Sei que não apaga nada do que fiz, mas queria que algo bom saísse de toda essa situação. Helena estudou o rosto dele. As linhas de expressão estavam mais marcadas, havia uma seriedade nos olhos verdes que ela não via há anos. Dona Marisa disse que você tem ido à igreja. Tem 3 meses que não perco uma missa, ele confirmou. No início ia porque estava desesperado, procurando respostas. Agora vou porque encontrei alguma paz lá. Rafael, por que você fez aquilo comigo? A pergunta saiu sem aviso, carregada de 3 meses de dor acumulada. Por que jogou fora tudo que tínhamos? Rafael respirou fundo, preparando-se para a conversa mais importante de sua vida. Por que eu era um covarde que não sabia lidar com a responsabilidade de ser realmente feliz? Por que parte de mim acreditava que não merecia você, então acabei sabotando o que tínhamos antes que você descobrisse isso sozinha? Isso não faz sentido, Helena balançou a cabeça. Eu te amava exatamente como você era. Eu sei. E esse era o problema. Rafael finalmente teve coragem de olhar nos olhos dela. Você me amava de uma forma tão pura, tão verdadeira, que me assustava. Porque eu sabia que não era o homem que você via em mim. Então, ao invés de tentar me tornar esse homem, eu escolhi provar que você estava errada. Helena sentiu lágrimas brotarem. Você preferiu me trair a tentar ser uma pessoa melhor.
Eu preferi destruir nosso casamento a correr o risco de desapontá-la de outras formas, Rafael admitiu, a voz embargada. Sei como sou patético agora. Sei que não há desculpa para o que fiz. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, apenas observando as ondas quebrarem na praia. Uma família com crianças pequenas brincava na areia próxima, e ambos pensaram em Isabela, em tudo que havia sido perdido. Eu ainda te amo, Helena sussurrou, tão baixo que Rafael quase não ouviu. E eu me odeio por isso. Rafael sentiu o coração parar. Pela primeira vez em meses, ousou tocar a mão dela. Helena, eu te amo mais do que amei qualquer coisa na minha vida. Te amo tanto que dói respirar sem você. Te amo tanto que prefiro passar o resto da vida provando que mereço uma segunda chance, mesmo sabendo que talvez nunca consiga. Como eu posso confiar em você novamente? Ela perguntou, lágrimas escorrendo livremente agora. Como eu posso abrir meu coração sabendo que você pode me quebrar de novo? Você não pode, Rafael admitiu. Não há garantias. Tudo o que posso ofertar é o homem que me tornei, não o que eu era. Posso mostrar todos os dias que você é a única mulher que eu quero, a única que eu preciso. Posso passar o resto da vida tentando reparar o que quebrei. Helena olhou através das lágrimas. Eu preciso de tempo, Rafael. Preciso saber se consigo perdoar. Preciso saber se consigo esquecer. Você não precisa esquecer, ele disse, apertando suavemente a mão dela. Você só precisa me dar a chance de escrever uma história nova por cima da antiga. Sem que nenhum dos dois planejasse, seus rostos se aproximaram. O beijo foi diferente de todos que já haviam compartilhado, carregado de perdão, de dor, de esperança e de um amor que havia sobrevivido à pior tempestade. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vamos devagar, Helena sussurrou contra os lábios dele. Muito devagar. Tem o resto da vida, Rafael respondeu, beijando sua testa com uma ternura que não demonstrava há anos. 6 meses depois, Rafael havia se mudado definitivamente para Santos. Vendeu a casa de Alphaville e comprou um apartamento pequeno, mas aconchegante, a 2 quadras da casa de Dona Marisa. Não voltaram a morar juntos imediatamente. Helena insistiu que precisavam reconstruir o relacionamento desde o fundamento. Eles começaram a namorar novamente, como 2 estranhos aprendendo a se conhecer. Rafael descobriu coisas sobre Helena que nunca havia notado em 12 anos de casamento, como ela gostava de observar o nascer do sol na praia, como seus olhos brilhavam quando falava sobre os alunos, como ria quando estava verdadeiramente feliz. Helena redescobriu o homem por quem se apaixonara, atencioso, presente, capaz de conversas profundas sobre a vida. Mas agora ele carregava também a humildade de quem havia perdido tudo e lutado para reconquistar. Isabela floresceu com o pai presente de verdade. Rafael nunca mais perdeu uma apresentação na escola, um aniversário de coleguinha, uma conversa importante. Aprendeu a pentear cabelos cacheados, a fazer tranças, a ser o pai que sua filha sempre merecera. A terapia de casal se tornou um encontro semanal sagrado. Lá, eles aprenderam a se comunicar de verdade, a expor vulnerabilidades, a construir uma intimidade baseada em honestidade absoluta. 1 ano e meio depois da separação, numa tarde dourada de dezembro, Rafael pediu Helena em casamento novamente. Não foi com um anel caro ou numa situação elaborada. Foi durante um piquenique na praia, com Isabela brincando na areia próxima, quando ele simplesmente disse: "Quero passar o resto da vida merecendo o seu amor." Helena disse sim através das lágrimas, não porque havia esquecido o passado, mas porque acreditava no futuro que estavam construindo juntos. O segundo casamento foi ainda mais emocionante que o primeiro,
Porque desta vez ambos sabiam exatamente o valor do que estavam prometendo proteger. A transformação de Rafael e Helena não passou despercebida pela comunidade de santos. Dona Marisa, que havia sido a guardiã feroz da filha durante os meses mais difíceis, tornou-se uma das maiores defensoras do genro. Homem que aprende com os próprios erros vale mais que 100 que nunca erraram, dizia para as amigas na feira. O relacionamento reconstruído do casal impactou profundamente Isabela, que agora tinha 10 anos e entendia melhor as nuances da situação familiar. A menina havia passado por momentos difíceis durante a separação, fazendo perguntas que cortavam o coração dos pais sobre por que as famílias se desfaziam e se o amor realmente durava para sempre. "Papai, você não vai mais mentir para a mamãe?", perguntou numa tarde de domingo, enquanto os três caminhavam pela praia. A pergunta, feita com a inocência brutal das crianças, fez Rafael parar no meio da caminhada. Ele se ajoelhou na areia para ficar na altura da filha. "Nunca mais, princesa. Aprendi que mentir para quem amamos é a pior forma de machucá-los. E eu amo vocês duas mais que tudo no mundo." "Então por que você fez isso antes?", Isabela insistiu, com a lógica implacável de uma criança que quer entender o mundo adulto. Helena observou Rafael lutar para encontrar palavras que explicassem conceitos complexos como autossabotagem, medo de intimidade e imaturidade emocional para uma menina de 10 anos. "Às vezes os adultos fazem coisas muito estúpidas quando estão confusos sobre o que realmente querem", ele disse finalmente. "Papai estava confuso e machucou as duas pessoas mais importantes da sua vida. Mas agora sei exatamente o que quero, e é vocês duas." A resposta pareceu satisfazer Isabela, que voltou a brincar na areia. Mas Helena viu lágrimas nos olhos de Rafael, lágrimas de gratidão por ter uma segunda chance de ser o pai que sua filha merecia. O impacto da reconciliação se estendeu ao trabalho de Helena. Seus colegas na escola notaram uma energia renovada, uma alegria que havia estado ausente durante os meses de separação. "Você está brilhando novamente", comentou a diretora. "As crianças sentem quando estamos realmente bem." Era verdade. Helena havia redescoberto a paixão pelo ensino, e seus alunos respondiam à energia positiva dela. Criou projetos inovadores sobre família e relacionamentos, sempre enfatizando que pessoas podem mudar, que erros podem ser reparados quando há amor e determinação genuínos. Rafael também transformou sua prática profissional. Começou a aceitar mais casos pro bono, especialmente envolvendo custódia de crianças e violência doméstica. "Quero usar minha experiência para ajudar famílias que estão lutando", explicou para Helena. "Aprendi na pele o que significa quase perder tudo por orgulho e estupidez." Ele desenvolveu uma reputação diferente no meio jurídico paulistano, menos agressivo, mais compassivo, focado em soluções que preservassem o bem-estar das famílias ao invés de simplesmente vencer casos. Colegas comentavam sobre a mudança radical em sua personalidade profissional. A relação de Rafael com a família de Helena também se aprofundou. Dona Marisa, que inicialmente o recebia com frieza educada, passou a considerá-lo verdadeiramente como filho. "Você provou que homem de verdade é aquele que assume seus erros e luta para corrigi-los", disse numa ceia de Natal. O casal começou a frequentar grupos de apoio para casais em crise, não apenas para continuar trabalhando em seu próprio relacionamento, mas para ajudar outros que passavam por situações similares. Rafael se tornou um defensor da terapia masculina, quebrando paradigmas em sua comunidade sobre homens buscarem ajuda psicológica. "Eu era o cara que achava que terapia era para fracos", admitiu numa palestra que deu na igreja sobre relacionamentos saudáveis. "Hoje sei que é preciso muita coragem para olhar para seus próprios defeitos e decidir mudá-los." As mudanças também impactaram o círculo social do casal.
Amigos que haviam testemunhado a destruição do casamento agora observavam a reconstrução com uma mistura de admiração e ceticismo. Alguns se afastaram, incapazes de acreditar na possibilidade de mudança real. Outros se aproximaram, inspirados pela prova de que o amor verdadeiro pode sobreviver até mesmo às piores tempestades. A história de Rafael e Helena se tornou lenda na comunidade de santos. Casais em crise procuravam seus conselhos, jovens noivos queriam entender como construir relacionamentos à prova de traição, e até pessoas divorciadas encontravam esperança em ver que reconciliações profundas eram possíveis. Vocês me deram esperança de que o amor verdadeiro existe, disse uma vizinha que estava considerando o divórcio após descobrir infidelidade do marido. Se vocês conseguiram superar 3 anos de mentira, talvez eu consiga superar isso também. 5 anos após a reconciliação, Rafael e Helena celebraram suas bodas de cristal renovadas numa cerimônia íntima na mesma igreja onde se casaram pela primeira vez. Isabela, agora adolescente de 15 anos, foi a madrinha, carregando as alianças que simbolizavam não apenas a união, mas a prova de que o amor verdadeiro pode ser quebrado e reconstituído ainda mais forte. Durante a cerimônia, Rafael olhou para Helena, agora com 41 anos, cabelos com alguns fios prateados que ele adorava beijar, olhos mel que brilhavam com uma sabedoria conquistada através da dor e da cura, e sentiu a mesma reverência do primeiro casamento, multiplicada pela gratidão de quem quase perdeu tudo. Eu prometo amar você não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis, disse Rafael nos votos renovados. Prometo escolher você todos os dias, mesmo quando for mais difícil que escolher qualquer outra coisa. Prometo ser digno do perdão que você me deu. Helena, por sua vez, falou sobre a força que descobriu dentro de si mesma. Aprendi que amar de verdade significa não apenas dar segundas chances, mas ter coragem de acreditar que pessoas podem mudar quando o amor é genuíno. A história de Rafael e Helena se tornou um marco na pequena Santos, mas o impacto se estendeu muito além das fronteiras da cidade litorânea. Rafael escreveu um livro sobre sua experiência, O Peso do Perdão, Como Quase Perdi Tudo e Aprendi o que Realmente Importa, que se tornou referência para homens lidando com questões de infidelidade e autossabotagem. O livro não romantizava a traição nem oferecia desculpas fáceis. Pelo contrário, expunha cruelmente a realidade de como escolhas egoístas destroem famílias e como a reconstrução da confiança é um processo longo e doloroso que nem sempre resulta em reconciliação. Não escrevi este livro para que homens se sintam melhor sobre trair suas esposas, Rafael explicava em entrevistas. Escrevi para que entendam as consequências devastadoras dessas escolhas e busquem ajuda antes de destruir tudo o que amam. Helena se tornou palestrante sobre resiliência feminina e perdão consciente. Sua mensagem era clara: perdoar não significa aceitar ser tratada mal, mas sim escolher não carregar o veneno do ressentimento. Perdoei meu marido, mas primeiro tive que perdoar a mim mesma por ter perdido minha identidade no casamento, dizia em suas palestras. Isabela cresceu vendo os pais como exemplo de que relacionamentos exigem trabalho constante, honestidade absoluta e a humildade de admitir erros. Aos 18 anos, escreveu um ensaio para a faculdade sobre como presenciar a separação e reconciliação dos pais. A ensinou mais sobre amor verdadeiro que qualquer filme romântico. Meus pais me mostraram que o amor não é apenas sentimento, é escolha diária, escreveu Isabela. Que pessoas podem quebrar a confiança e trabalhar anos para reconquistá-la. Que casamento não é conto de fadas, mas pode ser ainda mais bonito que qualquer fantasia quando é construído sobre honestidade. O consultório de terapia que Rafael e Helena frequentaram durante anos se tornou referência em Santos para casais em crise. O psicólogo sempre usava a história deles como exemplo, com permissão, de que reconciliações profundas são possíveis quando ambas as partes estão comprometidas com mudança real. Dona Marisa,
Aos 75 anos, tornou-se a matriarca mais respeitada da família. Minha filha me ensinou que mulher forte não é aquela que nunca cai, mas aquela que se levanta e decide o que merece, costumava dizer. E meu genro me mostrou que homem de verdade é aquele que tem coragem de olhar para seus erros e mudá-los. A pequena biblioteca da escola onde Helena trabalhava, financiada com o dinheiro da venda do apartamento das traições de Rafael, se tornou símbolo da transformação. Uma placa discreta na entrada dizia, doação anônima, que cada livro aqui conte uma história de esperança e segundas chances. Nas manhãs de domingo, Rafael, Helena e Isabela ainda caminhavam pela praia de Gonzaga. Agora eram acompanhados por Bento, o Golden Retriever que adotaram, e frequentemente encontravam outros casais que conheciam sua história e pediam conselhos. O segredo não é nunca errar, Rafael sempre dizia. É ter a humildade de reconhecer o erro, a coragem de mudá-lo e a persistência de provar que a mudança é real. Helena completava, e do outro lado, é saber que perdoar não é esquecer, mas sim escolher construir algo novo em cima das ruínas do que foi quebrado. Eles sabiam que sua história não era um conto de fadas. Havia cicatrizes que sempre existiriam, conversas difíceis que ainda surgiam, momentos em que a confiança precisava ser reafirmada. Mas também sabiam que haviam criado algo raro, um amor que sobreviveu à pior tempestade e emergiu mais forte, mais consciente, mais verdadeiro. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva e encontra o arco-íris depois da tormenta.